Dia 2 de novembro, estamos na lua crescente, nos preparando aí para lua cheia em Touro na semana que vem. Uma lua cheia bem positiva, né? Mas tem os seus desafios que a gente vai falar aqui hoje. E eu acho que uma coisa que é importante se dizer sobre essa lua cheia em Touro é que é uma lua cheia onde a gente vai ter que lidar, né, contrabalancear, né, a capacidade de Touro de construir uma base material, né, uma base física, combinada aí com a capacidade de Escorpião de transformar, reciclar, né, aquilo que já não serve mais, né. Então, basicamente isso é assim o viés dessa lua. E aí eu tive algumas reflexões durante a semana que eu quero dividir com vocês. Mas primeiramente eu queria dar um panorama geral, né? Então, hoje, por exemplo, a Lua está em Áries, né? A Lua está em Áries. Então, Lua em Áries, sempre uma Lua mais ansiosa, mais nervosa, mas uma Lua, né, com iniciativa, com uma certa impetuosidade, né? Uma Lua capaz de começar, né, um processo, começar um projeto, começar uma, um, um, um negócio, né? Uma lua empreendedora. Então, domingo e segunda com essa lua em Áries. E aí, ali na terça-feira, né, a gente tem um fato acontecendo que é a passagem de Marte, que está em a Marte que está em Escorpião, forte, né, porque Marte é Escorpião, Marte passa para Sagitário, né? Sagitário, Marte fica muito à vontade porque Marte, né, é do elemento fogo, tá ligado com o elemento fogo, Sagitário, né, tem uma conexão com o elemento fogo, então Marte vai falar sobre, vai alimentar, né, esse fogo do intelecto de Sagitário, né? Na quarta-feira, né, dia 5 aproximadamente 10 e meia, a gente tem a formação aí da Lua cheia em Touro, no grau 15, né, de Touro, então Sol no grau 15 de Escorpião, Lua no grau 15 de Touro, e aí é esse balanço, né, entre as coisas aquilo que eu produzo através do meu trabalho e aquilo que eu preciso transformar, né, que talvez não sirva mais, a roupa que não serve mais, a casa que precisa de reforma, a, o trabalho que talvez eu precise mudar de trabalho, né? Então, é esse balanço, né, entre Touro e Escorpião. E uma coisa, por que eu estou fazendo essa sequência? Vocês vão entender agora, porque na quinta-feira, a Lua que passou por Touro, ela entra ali entra em Gêmeos, né? E ali nos primeiros graus de Gêmeos faz conjunção com Urano, né? Urano que é o grande reformador, né? A mente cósmica, grande reformador, que em Gêmeos está fazendo uma revolução, né? Nos meios de comunicação, na forma com que a gente se comunica, na forma com que a gente lida com as informações, né? Então essa Lua ali no começo, né, fazendo essa conjunção com Urano, ela traz muito a ideia da informação que é dispersa e às vezes dispersa que você perde o controle, né? Às vezes o telefone sem fio, você fala uma coisa para uma pessoa, a pessoa fala de uma outra forma para outra e a informação vai, né, sem muito controle. Alimentando ainda isso, a oposição que essa Lua e esse Urano fazem para esse Marte ali no comecinho de Sagitário, né? Então, é o panorama das multiplicidades de informação, né? E ali Mercúrio e Marte em Sagitário buscando a verdade, buscando aquilo que é real, né?
tateando ali, né, tentando achar o que é real. E aí a gente tem na sexta-feira a mudança, né, da Vênus. A Vênus sai de Libra, onde Libra é regido por Vênus, e entra em Escorpião, é, fazendo uma quadratura para Plutão ali em Aquário, né? Então, vários assuntos podem vir à tona, né? Pode vir à tona a rebeldia, que eu sempre falo para vocês, né? Que é o indivíduo, ele fica incomodado emocionalmente, Escorpião. Ele fica incomodado intelectualmente, Aquário. Então, dessa insatisfação emocional, mental, né, nasce o rebelde, né? E quanto melhor, né, um rebelde com causa. Espero que seja com causa, né? Não um remédio sem causa. E aí essa Vênus fazendo quadratura com Plutão vai mexer desde o mais básico, né, que é o lado sexual, que é o ato sexual propriamente dito, o impulso sexual, o impulso por inovar, por talvez fazer coisas diferentes, né? Porque tem ali Plutão em Aquário, tem esse lado mais básico, e aí a gente vai evoluindo, chega no lado psicológico, onde o indivíduo vai querer, né, ter esse mergulho mais aprofundado no seu emocional mais profundo, né? Vai querer talvez lidar com seus traumas, suas desilusões e tudo mais, né? E chegando num lado também que a gente não pode esquecer, que tá ligado com um lado sexual também, que é o ciúme e a possessividade, né? Que toda a combinação de Vênus com Plutão traz um quê de ciúme e possessividade. Essa quadratura, ela aumenta, né, a diferença, né? Ela aumenta o potencial que essas energias podem levar, né? Porque na verdade elas não conseguem se combinar, então esse viés do ciúme, da possessividade, da busca pelo poder, né? O poder sobre o outro, pelo parceiro, né? Então isso é aumentado, né? Então fica mais evidente. Então tudo isso está correlacionado com essa entrada de Vênus em Escorpião. Então vai ficar Sol e Vênus em Escorpião, né? Então esse mergulho nas profundezas aí do nosso mundo emocional é maior, né? Mais evidente. Então esse é o panorama, né, dos acontecimentos da semana. Desculpe o áudio, né? Eu tô fazendo esse vídeo pela segunda vez porque meu microfone de novo falhou comigo. Fiz o vídeo todinho, quando eu fui editar sem áudio. Então tô fazendo esse vídeo pela segunda vez. Então o áudio que eu tô usando é do microfone do celular. Então desculpem aí qualquer dificuldade com o áudio, a qualidade do áudio ser ruim. Então, o que acontece, né? Nessa semana eu vi essa lua cheia em Touro de várias formas, né? Trouxe muita coisa para conversar com vocês, né? Muitos exemplos para conversar com vocês. E uma das coisas que eu pensei, né, em tratar com vocês é que tudo bem, é uma lua em Touro, a lua tá forte no signo de Touro, né? Porque a lua ela fica exaltada em Touro, né? Então a nossa necessidade de sensação de segurança fica muito grande, porque Touro tá ligado com essa necessidade, né? Com essa sensação de segurança, de se sentir protegido, né? Seguro. Então isso tá em voga, né?
Então, também vai motivar com que a gente vá buscar os prazeres da vida, né? Os prazeres dos sentidos, né? Como eu disse, você vai querer tomar um bom vinho, uma boa comida, dormir num lugar confortável, é, o próprio lado sexual, né? Você vai querer ter uma relação sexual, né? Agradável. Tudo isso está relacionado com, né, com essa lua em touro. E então tudo isso, né, abre portas aí para ser vivido essa semana. E aí, eu pegando tudo que aconteceu semana passada, o caso, né, que repercutiu mais, né, da ação policial no Rio de Janeiro, é, eu queria comentar algumas coisas aqui com vocês, né? É, qual que é o grande poder do signo de touro, né? Aliás, é um poder dos 4 signos fixos, né? Touro, leão, aquário e escorpião, né? É a força de vontade. Mas como essa força de vontade ela se expressa no signo de touro? Ela se expressa através da capacidade de trabalhar dia após dia, de não desistir, né, do seu projeto, de não desistir do seu trabalho, acreditar fielmente que o que você está fazendo vai dar certo, né, é, e aprender a lição do esforço, né. Eu trabalho, me esforço todo dia, então lá no final eu vou ter um resultado. Então, essa é a lição primordial do signo de touro. Então, essa lua cheia em touro também fala disso, né? Também fala do trabalho que a gente se dedica a fazer e que a gente gasta a nossa força de vontade. Não é força. Touro e escorpião tá falando de desejo? Tá, né? Mas o desejo, ele é passageiro. Talvez, se você tem desejo, por exemplo, de comer uma comida, sei lá, que faz tempo que você não come, agora nessa lua talvez você tenha a possibilidade de matar esse desejo. Mas eu tô falando aqui de vontade, né? E touro, escorpião, como eu falei, touro, escorpião, leão e aquário, o grande barato, a grande sacada é a vontade, né? A vontade de fazer algo que se perpetue, né? Que não fique, que não seja apagada pelo vento, né? Algo que realmente seja uma realização. Então, dois exemplos, né? Como eu falei da ação policial, todo mundo, né, que veste uma máscara, né, de politicamente correto, né, veio defender os bandidos, né, e falar, olha, coitado deles e tudo mais, né. Mas eu, por exemplo, eu já é uma escolha que eu tive, que eu fiz, né, de estudar, de procurar o conhecimento, né. Mas eu tive ali pessoas que conviveram comigo, da família, ou filhos de amigos do meu pai, né, que não tiveram a mesma decisão, né. Eu lembro que tinha um filho do compadre do meu pai, que ele foi preso várias vezes na FEBEM, né, e quando a polícia chegou a falar pra esse compadre do meu pai, olha, quando fizer 18, né? Porque antes se acontecer alguma coisa com ele antes dos 18 anos, tem impacto pra gente. Agora, quando ele passar dos 18, a gente não pode mais cuidar dele, vamos dizer assim, né? O policial jogou dessa forma. Então, e qual que é o grande problema, né? E que a gente não, muitas vezes a gente não se dá conta, né? Que a gente até comenta em escola de iniciação, que é o primeiro grau da magia negra, né? Que a gente não para pensar, mas o primeiro grau da magia negra é você ser o adepto do mínimo esforço, né? Isso pode até chocar um pouco vocês, porque o mundo que a gente vive, né,
é o mundo do mínimo esforço, né? Então você vai usar IA para você falar sobre alguma coisa que você não estudou. Você vai usar um telefone para fazer um vídeo porque você não tem uma câmera. Então, o mundo que a gente vive é o mundo do mínimo esforço. Mas o mínimo esforço é o primeiro nível da magia negra, né? Porque, por exemplo, quando você vai lá e você vai numa igreja e tem um monte de gente rezando lá para conseguir alguma coisa que ela não se esforçou para ter, né? Vai fazer um trabalho, né, de magia para conseguir alguma coisa que não é dela, né? Aí entra o egoísmo também, né? Então, quer dizer, o mínimo esforço mais o egoísmo, né, é a cara da magia negra, né? Então, é uma coisa que eu estou falando para vocês, talvez choque vocês, né, por pensar, por eu colocar a coisa dessa forma, mas é isso. Quando você tenta mudar a vontade de alguém, ou mudar as escolhas de alguém, você está, né, tentando usar a lei do mínimo esforço, né? Então, não estou aqui para julgar esses rapazes, não estou aqui para falar que a polícia está totalmente certa, mas eu estou aqui para te abrir os olhos para a questão, né, taurina de você se esforçar, né, e aprender com o esforço, né, usar a sua força de vontade, né? Eu acho que é uma coisa que eu posso trazer aqui para vocês, né, trazendo esses exemplos, né, e mostrando o quanto importante esse potencial taurino, né, na vida de cada um. A força de vontade de acordar todo dia, trabalhar, mesmo que o mundo tá dizendo que não, você acredita na sua ideia, acredita naquilo que está fazendo e no final você vai alcançar aquilo que você deseja, né? Então, essa é uma coisa que eu pensei durante a semana. Outra coisa que eu pensei, eu precisei vender um celular antigo, então eu precisei ir numa agência do correio na hora do almoço. E aí é aquele negócio, né? Sempre que você faz uma coisa diferente da sua rotina, alguma coisa mágica acontece, meio que acontece, né? A sincronicidade acontece. E aí eu fui almoçar num restaurante mais simples ali. Me lembrei muito da minha infância, né? Quando eu saía com meu avô e ia nos restaurantes ali da comunidade dele e tal. Mas eu sentei no restaurante e tocou um CD inteiro do Raul Seixas, né? Eu falei, putz, quanto tempo eu não escuto Raul Seixas, né? E aí tocou Ouro de Tolo, né? Que é a música ali onde ele fala, né? Por que que ele vai viver baseado no ouro, naquilo que todo mundo acredita que é ouro, né? Que talvez seja só a imagem, né, projetada, as coisas que todo mundo acha interessante fazer, que todo mundo coloca como regra que são importantes se fazer, né? Ir no zoológico dar pipoca aos macacos, né? Se sentar na frente da televisão e assistir isso ou aquilo. Então, e eu me lembrei, né? Uma lua cheia em touro, você tem que valorizar aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te dá prazer, né? Não que, né, um reflexo do prazer dos outros, né? Então é interessante também pensar dessa forma, né? Para aproveitar essa lua cheia em touro da melhor forma possível, né? É, então, também se desligar da ideia da ostentação, né? Você, você não precisa se ostentar, né, para ser feliz, né? Mas se você souber, por exemplo, que nem eu, né, um restaurante bom que tem uma comida que você gosta, talvez lembre o sabor do tempero da sua avó, pô, é muito melhor do que você ostentar alguma coisa que não te realmente não tenha não faz sentido para você, né? Então, acho que é isso, né? Eu acho que a experiência taurina passa muito pelo aquilo que é verdadeiro, né?
verdadeiro para o indivíduo, né? A nossa capacidade de construir valores, né, reais, né? E esses valores podem ser nosso caráter, né? Como pode ser o nosso mundo externo, né? Então é importante que a gente pense dessa forma. Outra coisa que passou aqui pela minha cabeça agora, né? Quando eu era criança, eu colecionava gibi do Tio Patinhas, né? Eu tenho Júpiter em Touro, né? Então, essa ideia da construção da riqueza sempre teve presente, né? Então, eu, eu gostava do Tio Patinhas, como ele lidava como ele resolvia, né, os problemas e tudo mais. E a ideia da riqueza, né? De uma moeda, né? Ele fez um, ele ficou milionário, né? E aí eu pensei, pô, mas se eu tivesse sido igual o Tio Patinhas, né, eu não teria gastado, né, o meu tempo, né, e o meu dinheiro com coisas que fizeram feliz desde que eu era criança até aqui, né? Principalmente cuidar das pessoas, né, que eu amo, né, minha família e tudo mais. Então, traz um outro lado, né, de touro, que é a generosidade, né? Quando o touro entende a generosidade, touro brilha, né? Porque ele deixa de ser, né, o construtor material para ser o construtor, né, social, né? Então, são todas essas reflexões que eu fiz aí durante a semana. Espero que elas tragam alguma coisa para a vida de vocês, né? Como trouxeram para mim. E é isso. Uma boa semana de lua cheia em Touro, e curtam, né? Curtam a matéria, né? Mas entendam que atrás desse curtir a matéria, né? É o que tem significado atrás disso, né? Então acho que é isso que eu posso trazer aí para vocês. Então um abraço, uma boa semana. Tchau.